Olá, Marcos. Então já estamos ao vivo, online. Muito obrigado, Marcos, por teres aceito este convite, por partilhar este espaço comigo, falarmos de algo que é comum a tantas pessoas, não é? Mas que com frequência nós não paramos um pouco para pensar no assunto, para falar um pouco, não é? Para refletir. Então eu começaria por te apresentar, falar um pouco de ti. O Marcos é analista judiciário em Botucatu, é isso, Marcos? Estado de Isso São mesmo. Paulo, né, no Brasil. É um amigo do coração, é uma amizade que nasceu num encontro na Alemanha. Creio que nós nos conhecemos no ano em que o Bert Hellinger fez o seminário de homens, não foi? Ou talvez no ano anterior. Isso foi o quê? 2016, talvez, 2016, né? por aí sim. Acredito que sim. E desde aí ficamos em contacto até hoje, até porque temos vários pontos em comum, não é? Para além da família, somos casados há muitos anos, não um com o outro, mas com as respectivas mulheres, não é? A dupla sertaneja aqui, Marcos e Marco, né? Marcos e Marco, M&M, não sei se tem aí no Brasil um doce que é um M&M, é um rebuçado aí com chocolate. Sim, o chocolate é famoso também. É, e, enfim, conversamos, lembrámos de fazer esta palestra também para partilhar um pouco daquilo que são as nossas experiências, não é? Enquanto pais, enquanto também fazendo parte de um sistema familiar, não é? De onde nós vimos, mas que já criamos o nosso. Falar um bocadinho dessas dinâmicas e, quem sabe, trazer algum insight para quem nos possa estar a ver e a ouvir e que ajude, não é? No cotidiano e no dia a dia, que é isso que importa, é isso que nós procuramos trazer, não é? Com estas conversas. Então, Marcos, passo a bola para ti, se quiseres começar a falar um pouco então, da tua experiência, enquanto pai, enquanto companheiro, começar por aí, talvez. Ótimo, obrigado, meu amigo. E que bom estar aqui, não é? Depois, como você disse, assim, desse encontro na Alemanha, e o Marco sempre foi muito próximo ali dos brasileiros todos, né? Em geral, assim, uma pessoa muito querida, né? Tanto que vejo você conversando com vários amigos brasileiros aqui. Então, agradeço por estar aqui com você para a gente falar um pouquinho de pais e filhos, né? E é muito bom porque a gente pode falar também daquilo que vivencia, né? Você disse, né? Casado com a Flávia, eu acredito até que ela esteja por aí assistindo também. E nós temos 2 filhos, o João Augusto, né, que é o primogênito, e depois temos o Emanuel. O João vai fazer 16 anos, o Emanuel vai fazer 13 anos. Então essa fase é uma fase também bem interessante, né? E não sei, quando eu falo assim, me vem à mente pais e filhos, eu já imediatamente penso assim, nossa, esse encontro com a vida, ele só é possível através dessa relação, através dos pais, né? Eu, como filho, encontro a vida através desses meus pais. Então, esse é um ponto, assim, é, essencial dessa conversa, talvez, assim, como filho, né? Receber esse presente. Porque tantas vezes a gente vê algumas exigências, né, de filhos com relação aos pais, né, existem destinos difíceis, sim, que acontecem também nessa relação. Agora, quando a gente para olhar realmente para esse essencial aí de encontrar a vida, eu posso fazer o que for, mas ela só chega até mim através desse pai, através dessa mãe, né? E aí a constelação familiar, ela trouxe isso assim para minha vida e apresenta a nós de uma forma realmente preciosa, não é? Que quando a gente consegue realmente dizer esse sim a tudo quando nós recebemos tudo isso que vem dos nossos pais. Então esse é o caminho primeiro, né? Esse primeiro encontro nosso, né? Essa direção, assim, essa chegada vem através dos nossos pais. Então, só fiz aí um preâmbulo, algo bem inicial mesmo,
e talvez você queira falar alguma coisa sobre isso e a gente vai Vamos complementar. caminhando. É isso. Então, a nossa força enquanto seres humanos não podemos dizer que estejamos sós, não é? Mas enquanto seres humanos individuais, ela vem da nossa origem, naturalmente. E essa origem, para eu beber, vamos dizer assim, essa força, eu preciso de olhar primeiro para os meus pais, não é? Perceber qual é a minha dinâmica com eles, em que ponto eu estou com os meus pais. Será que eu ainda espero algo deles? Será que eu já consigo olhar para eles como satisfeito com o que eles me trouxeram, com o que eles me deram? Ou eu ainda tenho alguma expectativa, né? E no meu caso, como os meus pais já não estão no plano físico, se eu tenho alguma expectativa ainda em relação a eles, essa expectativa vai se manifestar na minha vida com uma transferência, talvez para outra pessoa ou para uma situação da minha vida, não é? Então isso pode trazer alguns dissabores, não é? Por um lado pode ser bom, por outro lado pode trazer alguns dissabores, porque de alguma forma eu posso sentir alguns bloqueios na minha vida ou algo que não vai tão bem, ou ter uma sensação de que tudo o que eu faço, embora eu consiga ter as minhas conquistas, não é? Ter as minhas realizações, posso sentir que para chegar lá tenho sempre muitos obstáculos, ou encontro sempre muita dificuldade, por exemplo, não é? E isso pode ter algo a ver, terá certamente algo a ver com alguma dinâmica com a minha família de origem. Então, quando eu consigo olhar para a minha família de origem com esse olhar mais amplo, quando eu consigo perceber que o meu pai e a minha mãe foram um homem e uma mulher comuns e, vou dizer assim, vulgares, mas não vulgares no mau sentido, vulgares no sentido de serem pessoas como iguais a tantas outras, não é? E se eu consigo olhar para eles dessa forma e consigo perceber que eles fizeram por mim tudo o que puderam, sendo que o mais importante foi, e só de eu estar aqui presente hoje a falar contigo já é um sucesso, porque a resposta é simples, porque eu estou vivo, não é? E eu estou vivo porque estou vivo porque houve duas pessoas, dois seres humanos que se juntaram, viveram uma história de amor e dessa história de amor surgi eu. O que aconteceu depois não é insignificante quase comparado com este momento inicial, não é? Faz-me lembrar uma história de eu fiz a formação em Pedagogia Sistémica em Espanha, no Centro Irmão do Codec, e em Espanha há um toureiro muito famoso, não que eu seja apoiante das touradas, mas para o efeito, não é? Para o efeito do tema que nós estamos a falar, é interessante esta história. E esta história, este homem é muito famoso, é um toureiro muito famoso. E ele é também muito famoso porque é filho de um outro toureiro, também muitíssimo famoso em Espanha. Ele é famoso também porque o pai dele nunca reconheceu a paternidade. Contudo, ele, do ponto de vista das semelhanças físicas, ele é tão parecido com o pai, que ele é fotocópia do pai. Mas o pai nunca reconheceu a paternidade. E, a uma certa altura, ele foi entrevistado por um canal de televisão espanhol, não é? com cobertura nacional, e o entrevistador perguntou-lhe: o senhor não sente alguma mágoa, não sente alguma tristeza porque o seu pai, pelo seu pai, toda a gente sabe quem é o seu pai, mas ele nunca reconheceu a paternidade? E a resposta dele foi fenomenal. Eu não sei se este homem conhece as constelações familiares ou tem algum contacto, mas ele demonstrou uma maturidade, uma sensibilidade. A resposta dele foi a seguinte: para mim não é importante que o meu pai me reconheça. Para mim é importante, o que eu tenho a certeza absoluta é que pelo menos por um segundo existiu amor. E desse amor surgi eu. E isso para mim chega. Então o que é que ele está a dizer com isto? Que ele já tomou o pai no coração. Então não importa o que se passou antes, porque ele já tomou o pai no coração e naturalmente a mãe também. E isso é que lhe traz a força. E a manifestação mais evidente, a realização maior que ele conseguiu na vida foi que ele conseguiu ser tão bem sucedido como o pai na mesma atividade. Né? E conseguiu ser uma pessoa de sucesso naquela atividade. Então, esta forma como eu olho para os meus pais, e isto é uma tarefa para todos os dias, não é? Isto é uma tarefa, é algo que nunca acaba. Eu posso olhar para os meus pais hoje e vê-los de uma determinada forma.
e sentir que os tenho no meu coração, mas amanhã tenho um momento em que talvez já não me sinta tão bem, e então olho para eles e então vejo que ainda tenho alguma expectativa, ainda espero algo. Então eu posso e devo olhar para eles, não é? Todos os dias, como diz a mestra Angélica, não é? Nós temos que olhar para os pais como tomar os pais como um remédio, uma profilaxia, não é? 3 vezes por dia, antes e depois da refeição. Sim. Então esse é um ponto de partida que é muito importante. Quando você estava falando, também me veio essa imagem da professora Angélica, né? Quando ela diz, olha, né, tomar pai e mãe 3 vezes por dia. E quando você estava falando também algo interessante, importante, que talvez a gente possa deixar aqui e esclarecer, quando você mencionou, né, que seus pais, eles já faleceram. E ainda assim, esse é um sentimento nosso de filho, não é? Será que ainda existe alguma expectativa? Porque não importa se eles estão falecidos ou não, não é? Como filhos, quer dizer, morreu, acabou tudo. Então, assim, isso está em nós, não é? E quando a gente fala da biologia, os pais estão aqui presentes, não é? Através deles recebemos esse material que também nos compõe. Então, existe algo em nós, né, do papai, da mamãe. E essa expectativa, ela pode acontecer tanto com os pais em vida, ou mesmo que eles já tenham falecido. Né? Encontrar esse caminho de agradecer aos pais por aquilo que exatamente teve. E aí ontem, acho que ontem, eu ainda falava sobre isso numa live. E quando nós somos convidados também a agradecer por aquilo que talvez eu esperasse e não tive. Não é? Olha como é esse movimento em mim, assim, porque talvez eu esperasse que a mamãe fizesse algo por mim, ou fosse mais carinhosa, que o papai estivesse fisicamente mais presente e não esteve, tantas expectativas, né? E agradecer também por isso, né? Porque se estamos aqui conversando, em última instância, a vida não foi afetada com tudo isso, Claro. né? E então deixar essas expectativas, né? Quando o Hellinger, né? O que nós estamos falando aqui de constelação familiar, eu lembro imediatamente do Bert Hellinger, né? Que é quem apresentou a constelação familiar da forma com que hoje se apresenta. E aí o Bert Hellinger ele traz para nós assim, quando ele fala de purificação, assim, purificar no sentido de vamos limpar tudo aquilo que é desnecessário e ficar com o essencial, não é? Como você trouxe, assim, também purificar essa imagem e enxergar os pais como esse homem e essa mulher que por uma razão maior, por uma força maior, se uniram. Não é? E aí esse exemplo que você trouxe do toureiro, que ao falar isso do pai, né, olha, por um segundo eu tenho essa convicção de que houve amor e eu pude chegar. Né? E eu também falo isso, assim, uma criança ela vem, por mais que a circunstância pareça tão difícil, esse ser chega através de um ato de amor, né? Através de uma permissão amorosa. O Bert usava essa palavra assim, de uma força eterna superior, né? Ou um poder criativo. Né? Nós somos muito pequenos diante de tudo isso. E quando eu percebo, reconheço isso em mim, olha quanta força esse filho tem, mesmo que talvez ele não tenha crescido, por exemplo, fisicamente próximo ao seu pai. Né? E tantas vezes a gente vê isso, assim, que os filhos não têm essa condição. Não é? Existem diversas situações, se pensarmos, por exemplo, nos filhos adotivos, né, que foram dados em adoção, então, eles não estão próximos aos seus pais biológicos, mas esse caminho no coração, né? Então esse caminho no coração precisa estar aberto para que esse filho não precise ficar buscando internamente esse pai, como você disse, em outras relações. É verdade. Buscando essa mãe em outras relações. Fazendo essas projeções ou se mantendo essa criança que necessita de algo perante a vida. Porque se eu não tomo, né, se eu não recebo esse tudo que vem da minha mãe, esse tudo que vem do meu pai, e eu ainda espero algo deles, eu também espero algo da vida. Como se a vida devesse algo para mim ou não tivesse me dado o suficiente. E aí eu fico esperando, questionando, lamentando da vida
né? Se colocando nessa posição de que eu preciso de algo, isso não é o suficiente. Quando a gente encontra esse caminho em direção aos pais, a gente tem essa reconexão total, não somente com os pais, mas com essa força de vida que nos leva a seguir adiante. Com essa força criativa que o Bert tantas vezes falava, não é? Com essa força criativa, sim, que nos de alguma forma nos conduz, não é? E se nós nos deixamos de alguma forma fluir com ela em direção à vida, estamos no bom caminho, não é? Mas foi interessante o ponto que tu falaste a respeito de agradecer também aquilo que não tivemos. De alguma forma, podíamos ter uma expectativa e não tivemos. Eu tive um movimento interessante que me ajudou muito numa altura da minha vida em que os meus pais separaram-se quando eu tinha 10 anos e eu tive sempre essa expectativa que o pai voltasse e realmente ele foi um pai desse ponto de vista ausente, desse ponto de vista da presença física. E então houve uma fase da minha vida que eu escrevi uma carta ao meu pai, uma carta de agradecimento. Uma carta de agradecimento porque a ausência dele permitiu-me ser independente mais cedo. A ausência dele permitiu-me ter força para começar a trabalhar mais cedo. Então a ausência dele, de alguma forma, demonstrou que ele tinha confiança em mim, que eu seria capaz de tomar as melhores decisões. Então o nós conseguirmos olhar para estas pessoas, no fundo, que nos deram a vida desta forma, é extremamente libertador. Porque a força biológica, essa força que vem da biologia, que nós podemos dizer também, eu gosto de chamar também a esta força biológica também como uma força espiritual. Espiritual não no sentido dos espíritos, mas é uma força espiritual porque é a força que precisamente que tem por detrás esse tal movimento criativo, essa força criativa. Então essa força biológica e espiritual que vem do pai, que vem da mãe também, mas que vem muito do pai, não se importa como foi a vida deste pai, a personalidade ou os seus atos, não é? E para muitas pessoas esta pode ser uma forma de olhar que é bastante dura, não é? Por isso, por vezes, sentimos debilidade, algum tipo de debilidade, ainda que sejamos pessoas fortes do ponto de vista físico, não é? Mas internamente sentimos essa debilidade. Então, quando nós conseguimos olhar para este pai, para esta mãe, não é? Mas sobretudo também para este pai, e sendo nós homens, tendo uma energia masculina, temos em nós os dois princípios, não é? O masculino e o feminino, mas em nós, sendo do género masculino, manifesta-se mais o princípio masculino. Então, se nós conseguimos olhar para estes homens que nos geraram e dizer-lhes, querido pai, sim a tudo como foi, não é? E assim conseguimos abraçar essa força biológica e espiritual. E claro, olhar para a mãe também, dizer sim a tudo como foi e conseguir abraçar essa força biológica. E assim conseguimos estar preenchidos, não é? E fortes para podermos ter melhores relações, porque imagina que tu tens ainda tens alguma expectativa em relação ao pai e à mãe, ou seja, ainda a tua criança interior ainda está muito grande, não é? Se nós pensarmos do ponto de vista da análise transacional, não é? O pai, o adulto e a criança, não é? Se este círculo da criança ele ainda é muito grande, não é? Quando começamos a ter as nossas relações, no nosso caso, nós somos casados, não é? Quando olhamos para as nossas companheiras e esperamos que elas nos preencham esse espaço que não foi preenchido pelos pais, de alguma forma a nossa criança ainda está muito grande. E isso vai criar dificuldades à outra parte, não é? Porque a outra parte não tem forma de preencher esse espaço. Por muito que queira, por muito que o seu sistema seja um sistema de alguém que quer salvar, por exemplo, pode haver aqui esta dinâmica, não é? No casal, um quer atenção, o outro quer salvar, e então encaixam-se, não é? E até funcionam bem nessa dinâmica, mas é uma dinâmica desequilibrada e com o tempo desgasta-se, não é? Então, eu tendo consciência disto, e isso é que é a grande conquista, não é? Eu ter consciência disso, eu posso olhar para a minha companheira ou para o meu companheiro e dizer, não, eu não espero que tu faças algo que não podes fazer. Eu espero apenas que tu possas ser como és.
e aceitar-te como tu és. Então assim, só de eu dizer estas palavras, eu próprio já senti um alívio, não é? Porque parte de mim, não é? E eu sinto que estas palavras têm um efeito em mim. Então, se têm um efeito em mim, vão ter um efeito na outra parte também. Sim, sim. Você falando também, eu vou experimentando isso aqui no meu corpo e sim, isso tem um efeito. E quando você estava falando também da sua experiência, eu lembrei de algo, né, com relação aos pais, assim. Porque primeiro é diferente o cuidado da mãe e o cuidado do pai, não é? Nós experimentamos isso como um aconchego diferente. A mãe cuida de uma forma, o pai cuida de outra, né? E nós precisamos disso mesmo. Assim, a mãe é mais acolhedora, né? E está ali sempre providenciando algo que está próximo, suas necessidades. Assim, o pai é aquele que já sai um pouco mais, vai adiante e vai explorar, vai mostrar esse mundo, né, para o filho. E aí, às vezes, as pessoas podem estar pensando assim, é fácil dizer isso assim, aceitar o pai, tomar o pai, né, respeitar, quando você tem, talvez, assim, na visão do outro, um movimento mais fácil, né, a vida te conduziu de uma forma mais fácil. Mas todos nós temos esses desafios que nos colocam, né, frente a frente com esses pais para que a gente possa dizer esse sim a tudo. E aí você fez, né, um compartilhamento de uma experiência com relação ao pai, e quando você começou a falar, eu também lembrei de algo comigo, assim, que quando eu estava fazendo, acho que a 7ª série, então, imagina, tinha quantos anos, não sei, talvez, não me lembro agora, 11, 12 anos, assim. 11, 12, sim. Mais ou menos isso. E eu lembro que na escola onde eu estudava, que era uma escola pública, ela estava em greve. Então, aí meu pai, assim, eu tinha uma tia que morava numa outra cidade, a mais de 500 quilômetros, né, dos meus pais. E aí eles decidiram assim, olha, então você vai estudar lá. E naquele momento, né, eu me senti assim, por que meu pai não quer que eu fique aqui próximo a ele? Eu queria tanto ficar ali próximo. E eu fui. E durante quanto tempo essa imagem atua dentro de nós? Né? Durante quanto tempo imagens atuam dentro das crianças? Assim, o meu pai me abandonou, o meu pai me deixou. Até que depois, né, você pode tomar essa consciência e perceber assim, quanta coragem teve o meu pai ao me colocar nessa situação e confiar em mim. É porque depois não é apenas essa situação, outras se sucederam, e na minha vida sempre foi assim, o pai buscando providenciar esse caminho aberto para o futuro. Então, assim, olha, se aqui não tem uma condição de fornecer um estudo adequado, você vai ficar sozinho em tal cidade. E você vai, não é? E aí você fala assim, uau, e quando você toma os pais, quando você diz esse sim realmente para esses pais, e depois quando você é pai e passa por essa experiência, hoje eu olho assim e falo, nossa, não é? Quanta confiança esse pai depositou nesse filho ao permitir que ele morasse, por exemplo, com 14 anos sozinho em uma capital, né? Sozinho, uma criança que saiu do interior, e para levar a sua vida, né? Só que naquele momento a ideia era outra, a imagem era outra, né? Talvez fosse um pouco dessa lamentação, eu fui deixado, ou meu pai não me ama, né? Meu pai não me dá a atenção devida. E percebam que até encontrar esse caminho de volta é exigente para nós. Mas quando a gente encontra, o que a gente percebe é que esse fluxo de amor se restabelece. E é isso tem um efeito nas relações, não só ali com o papai e com a mamãe, mas todas as demais relações. Eu digo que quando a gente faz esse módulo pais e filhos, né, ele é tão importante porque essa primeira relação de como eu recebo a vida através desses pais, ela tem um reflexo
para todas as outras relações futuras, né? Seja no trabalho, nas relações, inclusive de amizade, quem é que você vai buscar, seja nos parceiros, não é? Então você fica o tempo todo buscando seus pais. E aí precisa a gente retomar lá atrás, fazer esse caminho novamente, perceber que a gente já deu esse sim para esses pais quando a gente tomou essa vida deles, lá naquele movimento bem original, naquele primeiro movimento essencial. Porque muitos se esquecem disso, né? Se esquecem que, assim, que lutaram, inclusive, para chegar até esses pais. Né? Se a gente pensar, inclusive, na função biológica, como foi, né? Para o espermatozoide vencer milhões até chegar naquele óvulo, e aquele óvulo se sustentar durante todo aquele período ali, sustentar essa vida, para que você realmente estivesse aqui. Então, existe todo um processo, todo um caminho já percorrido que nós chegamos também até esses pais para receber essa vida. Então, quando você estava dizendo assim, me lembrou um pouco dessa experiência. Essa experiência. E isso toma tempo, não é? Por vezes, essas experiências de separação que nos deixam podem deixar essa imagem, o pai, ele não... Como tu falaste, não é? Essa sensação de o pai não me ama, o pai não está interessado em mim, quando por vezes ele fica, e provavelmente os pais da geração do teu pai, da geração do meu, não era tão fácil para eles manifestarem os seus sentimentos. Não tem necessariamente de ter sido assim, mas com frequência isso acontece, não é? E por vezes, e nós hoje, sendo pais, damos-nos conta que quando de alguma forma proporcionamos experiências aos nossos filhos, sentindo aquilo que sentimos, nós podemos imaginar como os nossos pais se sentiram em determinadas circunstâncias, não é? E tomar conta disso, tomar consciência disso é algo que leva tempo. Eu costumo dizer a brincar que a fase mais difícil da infância são os primeiros 40 anos. Então, e para mim foi assim, quer dizer, há pessoas que provavelmente tomam consciência mais cedo, outras mais tarde, há quem nunca chegue lá nesta vida, tem que se calhar esperar pela próxima, não é? Se acreditar nisso. No meu caso foi sensivelmente a partir dessa idade que eu comecei a tomar consciência, até fruto depois da experiência através da constelação familiar, não é? Mas foi muito isso. Eu tinha essa imagem, é muito interessante tu falares nessas imagens interiores, porque me trouxe uma memória, uma recordação de algo que se passou até num dos seminários de formação na Alemanha, em que eu coloquei uma situação e a minha colocação foi esta. Eu, enquanto criança e jovem adolescente, eu tinha uma esperança que o meu pai, porque ele, em geral a família dava um feedback negativo em relação a ele, e eu tinha uma esperança que ele um dia regressasse e provasse a todos que estavam errados. E concluí assim, mas isso não aconteceu. E o professor, um querido professor que tu também conheces, que é o Gerhard, disse, não, Marcos, estás errado. Ele voltou e demonstrou. E tu és a prova disso. Tu és a prova, as tuas conquistas, as tuas realizações mostram a grandeza do teu pai. E eu fiquei sem palavras. Porque é isto. Porque é isto, não é? Então, isto também é um exemplo do que é tomar o pai. Tomar a força do pai. A força biológica, a força espiritual do pai. Que não tem nada a ver com a personalidade, com os atos, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com este tomar da força do pai e da força da mãe, mas sobretudo para nós homens, não é? Porque o movimento... Mãe é sempre mãe. Mãe vai ser mãe a vida toda, não é? E nós, que já somos pais, sabemos disso. Não é? Mãe é sempre mãe e o filho tem sempre aquela conexão especial com a mãe, quer seja uma menina, quer seja um menino, não é? Mas nós sabemos que nós homens, a partir de certa idade, precisamos de ir para o pai, e, sobretudo, esse movimento para o pai ele é bem sucedido se a mãe der a bênção, se a mãe permitir. As meninas vão para o pai, ficam com o pai um tempo, não é? Para terem o seu modelo do masculino e depois regressam à mãe e com a mãe, então, vão aprender a ser mulheres, no fundo, a evoluir dentro daquilo que é o feminino.
nós ficamos com o pai. E se esse movimento acontecer, se nós tivermos a imagem de que esse movimento não aconteceu, não é? Ou sentimos essa falta, isso então vai-se depois refletir na nossa vida, nas nossas relações, com os companheiros, com os colegas, com o trabalho, não é? Em todos os aspectos da nossa vida. Então, agora que já sou pai e que já tomo consciência disto, como é que eu aplico isto, não é? Antes de mais, para ser pai, precisei de uma mulher, não é? De uma companheira, não é? E essa companheira a quem eu faço a minha vénia, que é uma companheira que tem estado ao meu lado desde há muitos anos. Eu conheci a Sara em 89 e ela tem estado comigo estes anos todos. Agora, a pergunta que pode surgir é: tem sido sempre bom? Foi sempre sem conflitos? Foi sempre maravilhoso? Claro que não. Tivemos os nossos conflitos, fruto do choque das nossas consciências, não é? Porque a Sara traz a consciência, a imagem que vem do seu sistema, e eu trago as minhas imagens, e nós chocamos muito. Por vezes, quando nós chocamos muito e quando a relação se torna muito difícil, o que é que acontece? Para homens e para mulheres, quando está muito difícil aqui, eu começo a olhar para onde é mais fácil, não é? E se a situação permanecer muito difícil, eu vou, se calhar, olhando para um caminho mais fácil, ter um impulso para ir para lá, para esse caminho, não é? Só que se eu não olho para as dificuldades desta relação aqui que eu tenho e procuro no caminho mais fácil algo que me pareça mais fácil, naturalmente, não é? Então o que é que vai acontecer? Então eu, provavelmente, ao fim de algum tempo, vou encontrar naquele caminho as mesmas dificuldades. Não é? E então mudar, claro, se às vezes uma relação está mesmo muito conflituosa e não há forma de melhorar, então por vezes nós sabemos que há pessoas que chegam à nossa vida, cumprem uma determinada função e essa função termina e cada um segue o seu caminho. Então, se nós conseguirmos fazer olhar para esse final de uma boa forma, então cada um poderá seguir o seu caminho fortalecido, não é? E isso é importante para uma futura relação. Mas se eu procuro um caminho mais fácil sem olhar para este lado e procurar então de alguma forma equilibrar a minha relação aqui, as minhas futuras relações continuarão a ser desequilibradas. Então é muito importante olhar para a nossa parceira, para o nosso parceiro e fazermos essa reflexão. O que é que ele me traz? O que é que ela me traz? O que é que eu posso aprender com esta pessoa? E substituir o porquê pelo para quê. Então, quando eu às vezes olho para uma situação e posso pensar assim, mas porquê é que isto me acontece? Então eu estou no lugar da vítima, não é? E o lugar da vítima não me permite evoluir. Se eu substituir esse porquê pelo para quê, eu transformo aquela situação numa experiência. E de uma experiência eu consigo extrair ensinamentos. Então, se aquela pessoa me frustrou, eu posso pensar assim, mas porquê é que eu me senti frustrado? O que é que esta experiência, para que é que esta experiência me trouxe esta frustração? Eu posso aprender e dessa forma eu posso olhar para aquela pessoa e também de alguma forma agradecer-me pelas experiências que ela me veio trazer, não é? E assim ter uma relação mais próxima, uma relação que possa evoluir, em que cada um possa evoluir na sua espiral da consciência, não é? E evoluir juntos é tão bonito, não é? Termos esta evolução juntos é tão bonito. Sobretudo termos aquilo que o Berta dizia, que é ser paciente para esperar que o outro possa evoluir também. Ter essa paciência. E essa paciência é uma paciência amorosa. É uma paciência em que nós reconhecemos no outro que ele tem algo de bom para mim, né? E dar-lhe tempo para ele poder chegar até mim, porque de repente ele dá um salto na sua consciência espiritual e eu fiquei aqui atrás. Então eu se calhar vou pensar assim, espero que possa esperar por mim também, não é? Bom, agora você trouxe algo, né, bem amplo, assim, e chegando inclusive na relação de casal. E quando você falou dessa espera, eu gosto muito da frase do Bert, assim, quando o Bert Hellinger traz para nós assim: a espera é o segredo da sabedoria. Então, assim, tantos momentos que essa espera,
não é? Chega até nós, assim. E essa sabedoria que vem também através dessa espera. E quando eu estava falando desse movimento do casal, né? E então, para onde eu olho, para onde que é mais fácil, por exemplo, quando se apresenta um conflito, e talvez algumas pessoas, né, que já conheçam constelação, claro, sabem dessa dinâmica, outras que não conhecem, só queria falar o que o Bert Hellinger traz para nós sobre isso, que assim, esse casal, ele também se forma como uma comunidade de destino, né? Já ouvimos isso tantas vezes, assim, quer dizer, como é que eu entro nessa relação de casal? Essa é uma pergunta, assim, que o que nós estamos fazendo hoje aqui, assim, vamos trazer um pouco mais para a consciência, né? Fazer algumas reflexões sobre alguns pontos. Então, como é que eu entro nessa relação de casal? E nós estávamos falando, se eu tenho alguma expectativa ainda com meu pai, com a minha mãe, como é que vocês acham que a gente entra nessa relação de casal? Né? Como é que eu olho para a companheira, para o companheiro? Então, isso é claro que você vai buscar aquilo que você ainda espera lá desta relação com os pais, nesse companheiro, nessa companheira. E como o Marco mesmo disse, esse é um espaço que esse companheiro não vai ocupar, ele não pode te dar, porque você já tem um pai, porque você já tem uma mãe. Né? Então, é bom que a gente saiba que também quando a gente se une, eu trago toda essa história, eu trago toda essa bagagem, né? Eu falo assim, quando a gente casa é um pacotão econômico que vem junto, assim, né? Vem também todo o sistema dessa companheira e eu também levo todo o meu sistema. Agora, o Bert também, em alguns momentos, disse assim, e como é que eu entro numa relação, então, sozinho? Ou essa relação a dois, ela é realmente possível? Ela acontece só a dois? Né? Ou tantas coisas que estão no meu inconsciente, tantas informações que estão no meu sistema, buscam justamente nesse companheiro, nessa companheira, aquilo que falta no meu sistema. Né? Então veja que assim é uma dinâmica muito mais ampla. E quando você falou desse amor do espírito, né? Seja qual for o nome, a grande alma, né? A grande força, né? Para que isso não entre também em crença, porque a constelação familiar não está atrelada a nenhum tipo de religião, né? Ou esoterismo, ou astrologia, ou algo parecido. Hoje nós falamos da constelação familiar como a ciência dos relacionamentos. Exatamente isso. Né? Então, quer dizer, olha tudo que atua dentro de um relacionamento e que também influencia nessa dinâmica entre pais e filhos. E aí, quando você falou assim, né, é claro que a companheira, o companheiro chegou antes desses filhos, né? E a maneira como eu olho para essa companheira, né, também isso passa algo para os filhos. Também os filhos recebem uma imagem desse olhar. Né? Eu até costumo dizer assim, olha, na alma, nós não escondemos nada dos filhos. Então, alguns casais que tenham talvez conflitos, falam, não, mas nós não fizemos nada na frente dos nossos filhos. Os filhos sentem tudo. 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 E mais do que sentir, os filhos se colocam no lugar entre essa relação dos pais, querendo salvar aquele que ele entende que é o mais fraco na relação. Seja o homem, ou seja a mulher, né? Ou seja o pai, ou seja a mãe. Uma imagem que ele teve. E aí isso se torna, claro, muito pesado para o filho. Então, nós também, como casais, né, enquanto casais, temos que perceber e saber que tudo isso que acontece, nós também, de algum modo, permitimos que esses filhos saibam. E aí, alguns, porque amam e porque acreditam que podem fazer algo, acabam entrando em um lugar que não pertence ao filho. E aí eu me lembrei de uma dinâmica na Alemanha, que inclusive você participou, quando nós falamos de uma frase assim, como que acontece, né? Porque muitas vezes os pais dizem assim, não, se meu filho está feliz, eu estou feliz. Né? E cuidado, eu digo sempre, cuidado com essa frase, porque há um limite tênue de você transferir uma carga, uma responsabilidade para o seu filho que não é dele. E que, inclusive, ela infringe
a ordem, a hierarquia. Não é porque você chegou primeiro. E quando você coloca o seu filho atrás de você, assim, como quem diz assim, não, você estando feliz, eu estou, você joga para esse filho essa responsabilidade de fazê-lo feliz. O filho fazendo o pai feliz. O filho, na verdade, atuando como se fosse os pais desse pai ou dessa mãe. Que é uma missão Então, impossível, né? exato, exato. E se eu não estou enganado, você participou de uma dinâmica dessa, não foi, não? Sim, várias, sim, sim. Ao longo destes anos também, várias, mas eu creio que estávamos os dois juntos quando participámos de uma dinâmica assim. Sim, então era justamente aquela frase assim, né? Ao invés dos filhos felizes para os pais felizes, significa, na verdade, pais felizes, os Filhos filhos felizes. também estão felizes, né? Então isso volta a colocar em ordem esse movimento, né? Perfeito. É verdade. E é muito importante ter essa noção, ter consciência disso, porque essa vontade que os filhos têm um amor profundo pelos pais, não é? É um amor que é inexplicável, tal como nós temos um amor profundo pelos nossos pais, não é? E esse amor profundo leva-nos a querer salvá-los, como tu mencionaste, como o Marcos mencionou. E se há uma relação desequilibrada entre os pais, o filho vai procurar salvar aquele que lhe parece ser mais fraco. É claro que isso lhe tira muita energia. Tira-lhe muita energia para quê? Tira muita energia ao filho para fazer aquilo que lhe compete, para cuidar da vida dele. Eu, enquanto pai, e sobretudo quando começo a entrar neste mundo, e porque é que entro neste mundo? Porque tinha muitas perguntas para as quais não tinha resposta, não é? Tinha essa imagem, eu preciso de resposta para isto, para aquilo, uma imagem muito mental também, em determinada fase da vida. Então comecei a procurar essa resposta e encontrei a constelação familiar, não é? A constelação familiar, sobretudo, a partir do momento que começo a estudar com a escola Ellinger, essa vertente ellingeriana. Então, começo então a perceber em que lugar eu me colocava em relação aos meus pais. E percebendo essa dinâmica, percebendo as desordens dessa dinâmica, eu consigo identificar, se eu consigo perceber quais são as desordens, significa que eu percebo qual é a ordem. E isso torna a minha relação com a Sara, a mãe dos nossos filhos, e com os nossos filhos, mais leve, mais fácil, entre aspas. Eu tenho uma história muito, muito engraçada, eu gosto sempre de falar nela, que é o nosso filho mais novo, o João. Ele agora já não é tanto assim, mas quando ele é mais pequeno, ele era louco por bananas, adorava bananas. Então sempre que eu ia ao mercado, comprava fruta, entre outras coisas, comprava fruta, comprava bananas. E quando eu chegava a casa, ele, pai, compraste bananas? Comprei, filho. Então eu quero uma. Calma, filho. Vamos ver quem quer bananas aqui em casa. Primeiro eu vou ver se eu quero. Depois eu vou ver se a mãe quer. Depois eu vou ver se a tua irmã mais velha quer. Depois eu vou ver se o mano quer. E depois eu vou-te perguntar se tu queres. E ele diz assim, mas pai, e se não houver bananas para todos? Se não houver bananas para todos, o pai vai pegar nas que houver e vou dividir em partes iguais para todos. E quando chegar à tua vez, tu vais ter, a tua parte não vai faltar para ti. Então, dessa forma, porque é que eu consigo ter esta percepção de como eu posso falar com os filhos, com os meus filhos? Porque precisamente eu acabei por conseguir ordenar as coisas dentro de mim, ter uma imagem ordenada dentro de mim, que me ajuda a fazer, a lidar com eles desta forma. O que é que eu noto no comportamento deles? Eu noto que eles ficam mais calmos. Eu noto que ele sabe que os meus filhos, os nossos filhos, os meus filhos da Sara, eles sabem que a parte deles não vai faltar e que vai ter para eles. Então, isso ajuda muito na relação com eles. É claro que há outras dinâmicas, não é? As crianças, os jovens, os adolescentes, eles encontram sempre uma forma de reclamar de alguma coisa, não é? Mas isso faz parte do processo de crescimento e isso dá-lhes força para eles conseguirem, a certa altura, darem o salto para fora do ninho. Isso faz parte. Nós também temos que, como o Berto nos contava, dizia assim, nós às vezes temos que dizer não aos filhos, mas ter uma esperança secretamente desejar que eles não cumpram a nossa indicação, não é?
de alguma forma que eles consigam ir para a má consciência e fazer aquilo que querem de alguma forma, não é? Não seguindo a indicação do pai e da mãe. Então isso faz parte. É claro que isto, se puder acontecer dentro dos limites de uma relação saudável, onde não haja riscos de vida, coisas sérias, né? Estamos a falar aqui de acontecimentos assim mais sérios. Não há risco de vida, não vai haver um prejuízo assim que não possa ser suportado, entre aspas, não é? Então, que eles possam ter essa liberdade dentro desses limites de um convívio familiar saudável. E nós temos também de ser maduro, ter a maturidade suficiente para permitir que isso aconteça, para que eles possam sentir que estão a transgredir assim um bocadinho a regra e tal. Por exemplo, às vezes eu digo assim, agora as crianças, agora eu estou aqui a falar contigo, eles estão ali no quarto, que é no piso de baixo, a fazer os deveres de casa, não é? Relacionados com a escola, as aulas que eles têm tido através das plataformas virtuais. E eu sei que às vezes eles vão ao YouTube ver um vídeo ou vão ouvir uma música. Eu sei que isso faz parte, que é necessário. É claro, quando eu entro no quarto, pergunto: o que é que vocês estão a fazer? Estão a ver vídeos no YouTube e tal. O pai já disse que não, agora é para fazer os deveres de casa e tal. Está bem? Tá, eu sei que eu fecho a porta, eu encosto a porta e eles vão lá outra vez ver o vídeo do YouTube ou aquilo que lhes interessa. Mas isto também é necessário, né? São pequeninas transgressões que nós também precisamos permitir. É claro que se notarmos que está a ser exagerado, precisamos de, enquanto pais, intervir, não é? Precisamos de intervir, colocar um limite. Mas também não podemos ser castradores, não é? Ao ponto de castrar totalmente aquilo que é a iniciativa deles, porque isso depois vai ter um impacto. Então, qual é a sabedoria aqui? A sabedoria aqui é equilibrar todos estes aspectos, não é? Agora podemos perguntar assim, para quem estiver a ouvir pode perguntar assim, mas vocês conseguem fazer isso o tempo todo? Nem sempre. Nem sempre, mas tendo consciência disso, nós conseguimos estar neste lugar mais tempo. E estando neste lugar mais tempo, sabendo que não somos perfeitos, e como é que eu sei que não sou perfeito? Porque os meus pais também não foram perfeitos. Eu não sou perfeito. Se os nossos filhos tiverem pais perfeitos, que vida monótona que vai ser a deles, não é? Como é que vai ser a vida de um filho que tem pais perfeitos? Ele poderá pensar assim: o que é que eu posso fazer na minha vida que seja diferente daquilo que os meus pais perfeitos fizeram? Então isso também não é? Então é bom que eles vejam as nossas imperfeições, porque as nossas imperfeições é o que lhes vai permitir a eles evoluir, não é? Sim, sim. Ó, só muda o endereço aí, viu? Porque aqui em casa também é assim. A questão do celular, né? Os videogames, né? Os joguinhos. E é muito interessante quando você traz isso assim. Às vezes o pai estabelece um limite e, e secretamente essa vontade, né? De talvez assim que o filho também tenha essa força de desafiar em algum momento. Tudo dentro de um equilíbrio, né? Porque é nesse desafio, como você disse, da má consciência, e para quem estiver ouvindo assim, e não souber um pouquinho da boa e da má consciência, rapidamente a boa consciência é assim, olha, eu faço tudo exatamente de acordo com o que eu recebi desse meu sistema como um todo, né? E então eu nasci aqui na família Castro, eu tenho as regras, eu tenho os valores, eu tenho as crenças dessa família, e quando eu atuo de acordo com essas regras, com esses valores, eu estou então com a minha consciência tranquila, com a minha consciência boa, né? Essa é a boa consciência. Agora, a má consciência é justamente assim, e quando eu começo a fazer algo que está assim no limite ou que já transbordou esse limite das regras, dos valores, das normas desse sistema como um todo, né? Aí vem aquela má consciência, né? E é nessa má consciência que o Marco está colocando aqui que há esse crescimento, que se mostra também algo assim, olha, esse sistema precisa olhar para isso com respeito. Esse sistema ainda precisa integrar isso com amor. Né? Então, às vezes uma crença, às vezes uma regra. E o que o Marco colocou, justamente assim, você dá um limite e, ao mesmo tempo, assim, quando você percebe que esse filho dá conta de extrapolar. Porque esse limite pode ser algo que esteja também em você e o filho pode ir um pouco mais e os pais querem isso. Né? Filho, vá adiante. Né? Se eu cheguei até aqui, você pode ir um pouco mais que isso. Porque aí sim valeu a pena.
tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que aqueles que vieram antes também fizeram. E esse desejo secreto, né? Então eu me lembrei e aí isso envolve também um pouquinho de como o pai passa alguma coisa e como a mãe. Hoje, porque estamos aqui nós dois, então figuras masculinas, nós estamos trazendo muito para essa parte do pai, né? E também depois, talvez, em uma outra oportunidade, ou falamos, ou mesmo uma mulher venha falar também dessa figura materna e da importância dessa figura materna, né? Não é desqualificando, não nesse sentido, não. Mas vamos introduzir, podes introduzir se quiseres, sim. Então, eu ia dizer assim, essa questão de provocar os filhos, né, para que possam fazer algo. E a maneira de provocar do pai e da mãe, ela é diferente, né? E como eu disse no começo, a mãe é muito mais acolhedora, né, do que o pai. A mãe quer estar sempre mais assim protegendo do que o pai. Normalmente é assim, né, que acontece. Então, eu estava assim há algum tempo aqui em casa fazendo churrasco. Não é só porque você deu o exemplo da banana, eu fui lembrar assim como foi essa relação com os filhos e como é. E aí eu mostrava para eles assim ao longo desse período, ó, primeiro se faz isso, então ó, nós temos que limpar, nós temos que acender a churrasqueira, eu faço assim para acender, aí nós vamos cortar a carne, né, nós vamos temperar essa carne, espetar, e aos poucos, já faz um tempo, né? E só que adolescente assim, eles olham, né, como ele fala assim, não, isso eu já sei, é só pegar a carne e espetar e colocar para assar, né? Para eles é tudo muito simples, muito fácil, muito rápido, e sim, eles baixam as informações muito mais rapidamente do que nós, né? Principalmente nesse aspecto eletrônico aí, tudo consegue fazer as coisas muito rápido. E aí chegou um dia, então eu peguei e falei assim, agora, então tá, vocês fazem o churrasco, só que aí é o momento que você vai efetivamente fazer. E aí também vem algumas dúvidas, ou quando eu vou espetar a carne e ela não tá espetando direito, ou quando eu vou cortar, como é que eu corto, aonde eu corto, e aí começa, né? E como pai, assim, eu só fiquei ali próximo. E aí teve um momento, assim, que tava difícil para ele cortar a carne, né? E a mãe sempre assim, ela já vai logo querendo fazer, assim, porque é difícil para a mãe olhar para o filho ter dificuldade naquela tarefa, né? E eu falei, não, espera, se ele não cortar a carne, a gente come outra coisa. Ó o desafio, assim, né? Como, né, não vai conseguir cortar a carne? Mas eu tava ali do lado, para o que deve é. E cortaram do jeito deles, espetaram do jeito deles, né? E saiu o churrasco, E depois, uma outra vez, eu falei, vocês vão fazer de novo. E aí, assim, depois você perceber a felicidade desses filhos ao fazer uma tarefa com tamanha naturalidade que, em princípio, parecia algo tão distante e tão difícil. E aí, um deles, o mais velho, disse assim, pai, né, meu pai é um bom professor para fazer isso daqui. Aí eu falei, por que um bom professor? Aí sabe o que ele respondeu? Ele disse assim, porque você não faz nada. E ao não fazer nada, nós temos que fazer. É claro que esse não fazer nada, você está ali ao lado, dando todo o suporte, né, orientando e inclusive supervisionando, vai mexer com uma faca ou algo assim. Mas veja como é esse, e o Bert Hellinger às vezes falava isso, né? O atuar sem agir. Sem atuar. Atuar sem agir. E muitas vezes suportar, né? Suportar aquilo que você está vendo e ao invés de já querer imediatamente fazer algo, seja pelo filho ou por outras pessoas, é que é mais difícil quando é mais próximo de nós, né? Claro, claro. E ao invés de querer fazer algo rapidamente, no nosso caso de pais, olhar com confiança para esses filhos. Isso. Mudar o olhar. Né? Então, assim, como é esse pai que olha com confiança para esse filho e o que isso reverbera nesse filho. Nessa E criança, aí, sim, nesse filho. em algum momento, a gente vê que eles também dão conta e podem ir além. Ir além, é isso mesmo. É isso mesmo. Recordo-me rapidamente de uma história, um testemunho meu há pouco tempo. O João, outra vez o João, o mais novo. Sabemos que os mais novos têm aquela característica especial, não é? Todos são especiais. Os mais novos têm aquela característica de quererem passar assim para chegarem a primeiro.
O João, aqui há um tempo atrás, nós fomos passear a um parque urbano, que é aqui perto da nossa casa, e ele encontrou os amiguinhos da escola lá no parque, que estavam a jogar futebol, e ele pediu: pai, posso ir jogar futebol? Eu: podes, filho, vai jogar futebol. Então o João foi jogar futebol com os amigos, a certa altura ele começou a correr assim, uma corrida muito assim, com uma velocidade enorme, tropeçou, caiu, deu várias cambalhotas e ficou no chão. O impulso da mãe foi: meu filho, já ia para lá correr, não é? Que é um impulso natural, é um impulso materno, do acolhimento, do cuidado, super natural, está certíssimo, está certíssimo. E a minha reação foi: espera, Sara, vamos ver, porque eu estava a observar, eu já antecipei a queda dele, porque eu vi a corrida, não é? Eu vi a corrida dele e eu senti que ele ia cair, ele caiu, e eu vi que ele caiu, mas que ele começou a mexer, comecei a ver as mãos dele a palpar o corpo, a sentir o corpo e tal. Eu: espera, vamos observar, vamos observar. Ficamos a observar, ele estava deitado, sentou-se assim, fez uma cara de dor, a sentir o corpo, os braços, as pernas. Depois levantou-se lentamente, começou a andar, começou a correr e seguiu. Seguiu a jogar com os amigos. Então, por vezes, nós anteciparmos que vai acontecer alguma coisa, que o nosso filho pode se magoar, isso custa, traz uma certa ansiedade, uma certa angústia. Mas enquanto pai, também é nossa função, não é? Claro, observar o panorama, observar o ambiente e perceber: há risco aqui, há perigo, não há. Ok, se não há, então podemos dar alguma liberdade. E perceber e guardar um pouco também essa ansiedade para nós, para não a passarmos para eles, não é? E isso traz um benefício enorme, como tu falaste, como tu referiste, um benefício enorme, e tem uma vibração neles que lhes faz ganhar confiança, e essa confiança é fundamental, sobretudo a partir agora destas idades que os meus filhos têm. Os teus já são um bocadinho mais velhos, não é? Os meus os mais novos estão com 11, 12 anos, é uma mulher, mas mesmo sendo uma mulher, eu noto que ela é totalmente independente, né? Ela vai fazer 20 anos, ela é totalmente independente na forma, na sua atitude, no seu comportamento. É uma aluna extraordinária, não preciso lhe dizer nada. Ela tem sempre uma preocupação enorme com os estudos, estuda para ter boas notas, ela gosta, tem brio, tem gosto, mas quando tem uma dificuldade, para quem é que ela se vira? Para o pai e para a mãe. Muito para a mãe, mas também para o pai. Então eu noto que a minha função enquanto pai neste ambiente, neste contexto, eu preciso de estar aqui para eles, mesmo que eu não me manifeste muito e mesmo que eu esteja numa situação em que eu estou a atuar sem agir, porque eu estou ali, eles sabem que eu estou ali e sabem que podem recorrer a mim quando necessitam, tendo a liberdade que precisam para fazer as coisas que precisam, não é? Eu gostava só de dar aqui um passinho atrás para falar um bocadinho da nossa função enquanto pais, e depois passo a bola para ti, enquanto pais, enquanto companheiros da mãe dos nossos filhos, não é? A nossa função, a nossa tarefa enquanto companheiros, enquanto pais da mãe dos nossos, enquanto companheiros e pais dos nossos filhos, não é? Companheiros da mãe dos nossos filhos. Qual é, no fundo, aquilo que tem a ver com a nossa tarefa, entre aspas? Às vezes não gosto muito de chamar de tarefa, porque parece assim uma coisa muito formal, não é? Mas não é nesse sentido. Então, a nossa função ali naquele momento é a de servir. Nós servimos. A função do homem neste aspecto, neste contexto, é servir em todos os aspectos e sobretudo neste. E servir significa que nós temos que ter uma capacidade de suportar este servir, né? Saber que a função da mãe naquele momento, para o filho, a mãe é tudo naquele momento, e a criança é totalmente dependente da mãe no momento que nasce, né? Dependente da nutrição, sobretudo da nutrição. E precisamos perceber que aquele ser acabou de sair de um ambiente, não é? Em que está protegido, viveu 9 meses naquele ambiente, então tem uma profunda conexão, é uma conexão do ponto de vista biológico profundíssima, não há conexão mais próxima do que aquela. E nós, enquanto homens, estando vivendo num corpo que tem um género masculino, nós não conseguimos perceber essa conexão porque não a podemos sentir. Biologicamente, a biologia não nos permite sentir essa conexão. Então, mas nós temos memória dessa conexão quando estávamos na barriga da nossa mãe.
Então nós podemos, de alguma forma, até através de uma visualização, de uma meditação, procurar ir lá sentir aquilo que sentimos e assim conseguimos recuperar alguma da sensação que podemos imaginar. Então, para nós homens, enquanto companheiros destas mulheres fantásticas que são as mães dos nossos filhos, não é? Nós temos essa função, essa tarefa de servir. E servir, muitas vezes, é também um atuar sem agir, é estar ali presente. É estar ali presente para aquilo que for preciso. Eu, no meu caso, o meu testemunho é, eu sempre gostei de ser um pai muito atuante neste aspecto. Tratei de dar banho aos filhos, de dar a comida, de cuidar deles, mudar a fralda, mudar a roupa, tudo isso eu gostei muito de fazer. Mas eu senti sempre que havia, que eu podia ir até certo ponto também para não invadir o espaço da mãe. Para não invadir aquilo que é o campo da mãe. Então, a Sara, nesse aspecto, ela teve sempre esta presença minha no cuidado, até porque nós sabemos que nos primeiros tempos, quando uma criança nasce, há muitas noites sem dormir, não é? Há muitos aspectos destes do cotidiano, da dinâmica do casal que se alteram, e nós temos que atuar aí nesse campo também, quer dizer, não podemos ficar à espera, não é, que seja só a mãe a tratar disso, não é? Até porque isso é uma função que não se trata de ajudar, nem gosto de falar da palavra ajudar. Aqui ninguém ajuda ninguém, essa é uma função nossa enquanto pais, não é? Enquanto corresponsáveis por aquela vida, não é? Sim, exatamente. Olha, muito. Eu não sei, o nosso tempo é de 1 hora? É isso? Normalmente sim, 1 hora, sim, também para não ser. Chega mais de 1 hora também, depois o nosso público começa a pensar: está na hora de jantar, aqui já está na hora de jantar, aí se calhar está na hora de ir tomar um chopinho. Exatamente. Então, Marco, deixa eu só dizer assim que foi muito bom tá aqui a gente conversar, né? Poderíamos compartilhar experiências assim, e foi muito gostoso falar sobre isso. E eu queria deixar agora, com você falando assim, me veio uma imagem de um seminário de homens. Você começou falando do seminário de homens e veio uma imagem do seminário de homens e de um exercício que nós fizemos assim internamente. Chegou uma frase para mim assim, não uma frase nova, mas aqui naquele momento essa frase realmente entrou em mim. Tem isso, né? Às vezes você está muito no aspecto mental, você até sabe disso, mas aquilo ainda não se assentou dentro de você, né? Completamente, ainda não teve esse sim como um todo. E fazendo um exercício com relação aos homens e aos pais, e aí o que eu deixaria para, né, esses filhos, para esses pais, também para as mulheres, as esposas, é assim: mesmo na ausência, o pai sempre está. Essa foi uma frase que ecoou assim bem forte dentro de mim, não é? Porque tantas e tantas vezes que a figura do homem talvez seja um pouquinho excluída, ou porque você, como você colocou, ele tem uma outra função, né? E especialmente nesses primeiros momentos da vida do bebê, é a mãe, e ele tem realmente uma outra função. E uma vez eu escrevi: e esse homem também espera, porque ele reconhece que nesse momento ele vai fazer algo de uma outra forma. Ali o que o bebê precisa é da mãe. E o homem tem essa outra função e espera, né? Até chegar esse momento dele também, em toda essa relação. Que chegará numa fase mais adiante, não é? E sobretudo ter essa lucidez de ter essa espera, que no fundo é uma espera ativa, não é? É uma espera. Eu ia justamente completar, e que não se confunda essa espera com passividade ou algo que assim não está fazendo nada, mas é essa espera ativa de prover aquilo que é necessário e que lhe compete no momento. E assim, o homem espera, por um tempo. Por um tempo, exatamente. É isso mesmo. Meu querido, obrigado. Querido Marcos, um grande abraço. Muito bom esta conversa que nós tivemos, e quem sabe encontramos aqui oportunidade para continuar o tema ou outro tema numa outra ocasião. Um grande abraço, tudo bom, Marcos? Obrigado, um abraço. Tchau, obrigado. Tchau.